vida, né? Primeiro num bar, a gente teve um bar de muitos anos, era um bar onde atendia os políticos, atendia os comerciantes da Sorocabana, e a gente dali, a gente estudando, né? Éramos em 3, eu e mais 2 irmãos, os 2 nasceram aqui, e aí comecei minha atividade aqui no cartório, quando eu conheci o plano. Eu fui no Palácio da Justiça, em São Paulo, ver uma outra realidade, poucas circunstâncias, né? Que não existia na minha vida. Então, aquilo ali, telegrama do governador, toda uma aula em cima disso daí que não era meu, porque eu também não era da comarca, eu era do distrito. E era de uma entrância diferente, né? Se você vem fazer uma ficha aqui, a gente tira as impressões digitais, a gente tira a foto e é algo que ajudou a desmascarar problemas de malandragem, né? De falsificações de documentos. Lota isso aqui, dá mais de 200 pessoas. Às vezes a gente atende uma estrutura pequenininha com mais de 100 pessoas para dividir um pedacinho de casa. Sei lá, a gente pensa no dia a dia, mas eu acho que lembrar mesmo era pela sua execução, pelo seu trabalho bem feito, pelo seu exercício, ou seja, a sua responsabilidade. Você está fazendo algo e que está cumprindo aquele dever que você se propôs. Neiva Maria Flâmia Diniz, titular do cartório de brigadeiro, escrivã, né? No caso, escrivã delegada, né? E atuando desde 1970. Nascimento 22/2/51. Já estou aqui há 55 anos. Nasci em Campos Novos, Santa Catarina, sou Bahia Verde. Meu pai é gaúcho, minha mãe é catarinense também. Aí a gente veio para Sorocaba e começamos a vida, né? Primeiro num bar, a gente teve um bar muitos anos. Era um bar onde atendia os políticos, atendia os comerciantes da Sorocabana, e a gente dali, a gente estudando, né? Éramos em 3, eu e mais 2 irmãos, os 2 nasceram aqui, e aí comecei minha atividade aqui no cartório, quando eu conheci o plano. E daí em diante, eu comecei a ajudar a mãe dele, a gente namorava e eu comecei a ajudar a mãe em tudo que acontecia. Desde 1970. Me formei em letras, depois fiz pedagogia, depois fiz direito e fora algumas especializações que a gente, né, sobre áreas específicas. Então eu assistia a Dona Maria, que era titular, e começou no registro civil, atendia o pessoal, assessorava, né? E daí foi em diante seguindo o processo. Era uma região bem pobre. A gente tentava ajudar no que era possível. E a minha sogra também fazia muita coisa de graça, até para pessoa que não era muito. Ela fazia servidão de graça e pagava do bolso, e não adiantava reclamar porque ela estava sempre assistindo os necessitados. Quer dizer, ele fazia um trabalho de pesquisa, né? Ele fazia cursos com eles na ARPEM, em vários lugares assim, que vieram ajudar o meu trabalho, né? Auxiliar o trabalho, a desenvolver. Também questionava, tirava dúvidas com o pessoal que Sorocaba, sempre tentando fazer o melhor aqui nas minhas atividades.
parece um bar, vem amontoa, vem tudo num instante e depois desaparece. Então eu sofria isso já com a minha sogra, porque ela rezava para aquele dinheiro para poder sustentar 9 filhos. Então, né, foi uma vida difícil. Mas no meu lado, eu não tinha problema com a minha família, né? Era mais aqui mesmo, com o público e ela com a família dela, né? Mas eu assistia porque a gente, né, tinha um relacionamento, né, de namoro, coisa assim. Então a gente trabalhava junto assistindo. Antigamente a gente estudava, ia no fórum, fazia uma prova escrita, fazia uma prova oral. Pelo menos eu, quando me tornei escrevente, foi isso que aconteceu. E se teria que resolver todas aquelas questões para ser admitida. Era assim que funcionava, diferente do concurso de hoje, né? Que você assiste em várias etapas, né, para conseguir ter o cartório. Aqui o cartório veio a ser assim, eu tomei a função depois de mais de 5 concursos que foram repelidos pela escassez mesmo de remuneração. Aí eu assumi. Eu fui no Palácio da Justiça, em São Paulo, ver uma outra realidade, com outras circunstâncias, né, que não existia na minha vida. Então, aquilo ali, telegrama do governador, toda uma aula em cima disso daí que não era meu, porque eu também não era da comarca, eu era do distrito. E era de uma entrância diferente, né? Porque hoje a gente vê que o pessoal recebe de acordo com as instâncias, ou seja, tem a área especial de São Paulo, tem a outra, né, primeira, segunda, terceira instância que recebe e tal, mas a gente era do distrito, é o que receberia menos no futuro. Mas não houve uma preocupação em relação a isso, porque na minha realidade eu estava trabalhando, fazendo as coisas que eu tinha que fazer, cumprindo, porque a minha sogra era muito exigente. Meu pai, por exemplo, não me deixava que eu usasse borracha. Então existe preocupação da grafia, era uma grafia, né, que eu lutava por uma grafia perfeita, um trabalho perfeito, onde você poderia trabalhar em tudo, trabalhar em parte de faxina, de leis, de tudo, mas existia essa profissionalização ampla que hoje a turma não representa ninguém. Se você vem aqui como, né, digitador, você só trabalha naquilo, não quer saber de fazer a limpeza, não quer nem cuidar do seu ambiente de trabalho, né, da sua área de trabalho. É isso que a gente vê hoje. Então a gente foi preparado para ser um tipo faz de tudo. É isso aí que eu era também. E sentia prazer naquilo que fazia. E concluía o trabalho, isso que era importante. A gente adquiriu aqui, nós temos um sistema que não tem em Sorocaba. Se você vem fazer uma ficha aqui, a gente tira as impressões digitais, a gente tira a foto e é algo que ajudou a desmascarar problemas de malandragem, né? de falsificações de documento. O que aconteceu uma vez que a gente teve, a polícia requisitou nossas fichas, né, essas fichas, a parte das impressão digital, da foto, e aí foi descoberto que foi adulterado o documento. E o documento chegou até a gente, né, e a gente trabalhou. Quer dizer, ajuda, é um processo que eles não têm lá em Sorocaba. E na área de informática, nós temos um funcionário aqui que entende bem, que a gente trabalha, né, vê também essa parte de Excel e tenta atender a corregedoria no que é preciso. Então ela veio para melhorar. A gente tem um bom relacionamento e no momento que surge alguma dúvida,
a gente troca tranquilo para a gente fazer um bom trabalho. Então, eles lá também, se eu me lembro, a gente participava, por exemplo, no registro de imóveis, a gente tinha um acesso internamente, a gente ia ver os livros, a gente tentava resolver o problema do cliente, a gente tinha um relacionamento melhor antes. Com a prefeitura também a gente tinha, agora ficou um afastamento, a gente trabalha com máquina. Hoje está difícil de você resolver o problema de alguma dúvida que você tenha, aí tem que ser sempre informatizado, sempre por e-mail, sempre por, sabe, eu acho que houve um distanciamento nessa situação, está difícil de lidar com isso. Antes havia mais harmonia entre as partes, né, as instituições do serviço. Histórias tem, né? Tem várias, algumas, assim, por exemplo, o pai que obriga a filha a casar, né? Veio a cavalo lá e obrigou a filha a casar porque tinha feito alguma coisa errada, né? E aí casava e depois, daqui a pouco, não adiantou nada, todo aquele machismo, aquele poder, né, patriarcal, que chegava ali 2, 3 dias depois, isolava, acabava o seu casamento. Então não chegava a lugar nenhum esse jeito de ministrar. E várias coisas, por exemplo, tem as pessoas que a gente, por exemplo, um era um pinguço, o outro era não sei o quê, aí eles falavam, esse daí é seu namoradinho, né? Eles brincavam, né? Aí esse daqui, esse é seu, né? Então existia muita coisa desse tipo, a gente se envolvia. Por exemplo, o cartório antes ficava vizinho de um bar. O pessoal, ele era muito amigo da gente, então vinha, trazia comes e bebes, coisas assim, né? Oferecia. Depois que a gente montou o cartório aqui, eles se distanciaram. Não houve mais aquela participação. Isso daí também ajudou a atrapalhar. Sempre a simplicidade ajuda, né, o outro a também participar dessa alegria, dessa integração. Depois a gente se sentiu bem distante aqui, quando a gente veio para cá. Mas foi bom, né, porque a gente atende muitos, as noivas vêm vestidas de noiva, eles vêm de ônibus, lota, isso aqui dá mais de 200 pessoas. Às vezes a gente atende uma estrutura pequenininha com mais de 100 pessoas, para dividir um pedacinho de casa, uma parte dela daquela casa. Então tem de tudo. Aí eles vêm no domingo, vem aquela turma enorme e a gente resolve o problema, né? Onde todo mundo assina e, né, participa. Tem essa coisa boa, né? Que é o relacionamento com o público. Família é só de trabalho, viu? Não se sai. Só para falar que eu fui passear para você em 88 e 93. A família, depois que eu casei, né, a gente só vê cartório na frente. A gente trabalha o tempo inteiro, a gente é sozinho, não tem muito, né, funcionário, tem, né, o que é possível, né, se ter, mas que a gente trabalha fora do horário, em sábado, domingo, é normal. Acho que você vê o tempo inteiro, o todo. Eu tenho que ver tudo no cartório. A parte de notas, de registro civil, a parte interna, que é a administração todinha, tudo está na minha cabeça. Então, o livro caixa, tudo é feito para deixar prontinho, para concluir o trabalho que tem que ser apresentado. Eu tive uma vida bem diferente depois que eu entrei no cartório. Meu mundo mudou. Era um mundo antes de resolver problemas do sonho, da imaginação, da criança que queria ver algo, né, bonito, mas depois de casado, aí mudou da água pro vinho. Não existia fim de semana, não existia passeio, não existia nada, só existia cartório. Só
executando os trabalhos que a gente tem que atender, né, a pessoa que está ali. Ela tem os anseios dela e você tem que atender esses anseios, né? Então, tem que trabalhar em cima disso. Sei lá, a gente pensa no dia a dia, mas eu acho que lembrar mesmo é pela sua execução, pelo seu trabalho bem feito, né, pelo seu exercício, ou seja, a sua responsabilidade. Você está fazendo algo e que está cumprindo aquele dever que você se propôs. É isso aí, eu acho.